e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito deste texto de Marcos. Nós vemos aqui no versículo 15, versículo 16, versículo 17, nós vemos aqui Jesus, ele se apresentando para os seus discípulos, que até o presente momento, eles estavam tristes, estavam chorando pelo fato de Jesus haver sido crucificado, Jesus haver sido morto. Eles estavam tristes e chorando. E Jesus aqui ele vai se apresentar para os seus discípulos em uma situação difícil para os mesmos. Só que aqui Jesus, ao se apresentar para os seus discípulos, Jesus ele vai apresentar-se e Jesus vai instituir, vai estabelecer, e não só estabelecer, Cristo vai impor uma grande missão para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus agora estavam encarregados de ter que anunciar este evangelho. Os discípulos agora haviam recebido a imposição, a ordem de Jesus para que eles pudessem anunciar o evangelho de Cristo. Eu gosto muito deste texto, destas palavras, porque são palavras de suma importância para as nossas vidas no que diz respeito a evangelho. Muitas pessoas não entendem qual é o real significado, a real importância do que é o evangelho. O que significa o evangelho? O evangelho não é honra, o evangelho não é status, o evangelho não é reconhecimento. Haja visto que muitas pessoas têm usado o evangelho, a obra do evangelho, o dom da palavra, para estabelecer a si mesmos por atalaias. Pessoas que usam dessa palavra, dessa oportunidade, para se constituírem a si mesmo, pessoas dignas de honra. O evangelho não deve honrar a mim. Eu tenho uma missão ao anunciar o evangelho: pregar o nome de Cristo, anunciar a sua volta, anunciar o que ele fez, pregar sobre Jesus. O evangelho eu não devo, ao pregar o evangelho, buscar honra para mim mesmo. Eu devo pregar o evangelho para buscar a honra daquele que é o centro do evangelho, que é Jesus. Agora, falando do evangelho, nós sabemos que a palavra evangelho, ela que significa boas novas ou boas notícias, tendo em vista que nós sabemos que existem pelo menos dois tipos de notícias. A primeira notícia ou boa notícia é aquela que favorece só a mim. A boa notícia, ela favorece a todos. Agora, a notícia, uma coisa é eu chegar para um amigo e dizer: olha, eu fui promovido na empresa que eu trabalho. Uma coisa é eu chegar para alguém que eu conheço e dizer: olha, eu recebi um aumento no meu salário. São boas notícias, só que favorecem somente a mim, não favorece aos outros. Agora, quando nós falamos a boa notícia do Evangelho de Cristo, quando nós falamos sobre a boa notícia que é o Evangelho, o que Cristo fez, ela não está favorecendo só a minha pessoa, ela não está honrando só a minha pessoa. Quando eu anuncio o Evangelho, quando eu estou pregando a boa notícia do Evangelho, eu estou favorecendo a todos.
O Evangelho é uma boa notícia que não favorece só o anunciante. O Evangelho é uma boa notícia que favorece ao que fala, que favorece ao que ouve, que favorece ao que vê. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo não é simplesmente falando de um nome. O Evangelho de Cristo é falando do maior rei de todos os tempos. O Evangelho de Cristo é falando do maior Senhor de todos os tempos. Porque a Bíblia diz, lá em Filipenses, capítulo de número 2, e versículos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho está anunciando o maior nome de todos os nomes. O Evangelho está propagando o nome sobre todos, aquele que tem todo o poder. Ouça-me, o Evangelho é poder de Deus para as nações. Quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos simplesmente falando de algo comum, nós estamos falando de algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele é a maior autoridade que existe na terra. Eu gosto muito dessa parte, porque quando nós falamos de autoridade, nós não estamos falando de uma autoridade constituída por meio da política, nós não estamos falando de uma autoridade que foi recebida por homens grandes. Quando nós falamos dessa autoridade do Evangelho, nós estamos falando de uma autoridade que é recebida pelo céu. Uma coisa é a autoridade recebida na terra ou pela terra, e outra coisa é a autoridade que é recebida pelo céu. Então a maior autoridade que existe na terra com respeito aos nossos políticos, mas não vem do parlamento. A maior autoridade que existe na terra não está nas mãos do presidente da república, não está nas mãos dos coronéis, não está nas mãos daquele que tem honra, daquele que tem reconhecimento, mas a maior autoridade que existe na face da terra está nas mãos de alguém, não sabe escrever direito, não tem um nome nos outdoors, não tem um nome no jornal, nas capas de revista, pessoas desconhecidas, mas só que pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm intimidade com Cristo, estas sim têm autoridade, porque aonde uma pessoa que prega o Evangelho, ela chega, os espíritos imundos se retiram, as enfermidades são curadas. O Evangelho de Cristo é uma grande autoridade que a igreja tem, que aqueles que anunciam a obra de Cristo têm. O Evangelho é o maior poder para as nações. O texto que nós lemos diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não morre, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Você jamais vai encontrar alguém que conhece a medicina olhar para um paralítico e dizer: olha, pelo meu conhecimento na área da medicina, eu te ordeno a se levantar. Você nunca vai ver isso, mas quando você abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro e João chegando no templo para orar, e um paralítico que estava ali, que estava pedindo esmola, quando ele avistou Pedro e João, a Bíblia diz que ele pediu uma esmola. Pedro e João, olhando para ele, disseram: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sabe por quê? Porque eles estavam encarregados de anunciar o Evangelho. Escuta, você nunca vai ver, nunca vai encontrar um médico olhando para um cego e dizendo: olha, pelo meu conhecimento na área da medicina, pela minha estatura, minha formação, eu ordeno a você que você enxerga. Você nunca vai ver isso. Mas agora, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver no capítulo 10 de Marcos, que Jesus se deparou defronte de um homem cego. Um homem começou a clamar, começou a pedir, as pessoas começaram a dizer: olha, cala-te, não incomode o mestre. Mas Bartimeu continuou insistindo, continuou clamando, continuou pedindo. Sabe por quê? Porque o dono da vida, o dono do milagre, o que tem todo o poder, passava por ali, e Bartimeu não podia perder essa oportunidade. Ele continuou clamando, continuou pedindo, suplicando, e Jesus avista aquele homem cego, e sabe o que Jesus faz? Jesus dá vista. Ele clamou a Jesus para ver, e Jesus deu um milagre. Ele saiu
pulando, enxergando, e as pessoas que mandaram ele se calar, viram Jesus fazer o milagre. Você nunca vai encontrar um médico formado na arte da medicina, chegando em uma sepultura de um homem que jazia morto há 4 dias, e um médico pela sua formação, sem usar remédios, dizer para o morto: olha, saia desse túmulo e venha para fora. Mas quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 11, você vai encontrar Jesus entrando, Jesus na porta de um túmulo, e dentro do túmulo havia um homem que já estava morto há 4 dias, e sabe o que Jesus fez? Jesus chamou ele pelo seu nome, e o homem se levantou, sem precisar de intervenção da medicina, e se levantou. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem todo o poder. Os servos de Cristo recebeu essa autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para colocar as suas mãos sobre os paralíticos, e eles se levantarem, para orar pelos cegos, e eles veem o evangelho sobre si. Ele carrega o poder de Deus para as nações. Não existe nada nesse mundo capaz de sobressair ao poder do evangelho. Só existe uma coisa capaz de expulsar os demônios: é o poder do evangelho. Você não vai ver espírito maligno correndo de armas pesadas, você não vai ver espírito maligno correndo de polícia armada, você não vai ver demônio correndo de qualquer tipo de armas humanas. Agora você vai ver demônio batendo em retirada quando uma pessoa prega a palavra, quando uma pessoa vive a palavra, e essa pessoa ordena: sai deste homem, o demônio tem que sair. O evangelho de Cristo é a maior autoridade que uma pessoa comum, como eu, como você, pode receber. A maior autoridade que você pode receber na sua vida não é um dia você sentar numa poltrona como presidente da república. A maior autoridade que você recebe um dia é quando você decide ser anunciante do reino de Deus. O evangelho de Cristo é a maior autoridade que existe na terra. Não temas, não se duvide, não se perturbe, porque você tem nas suas mãos uma grande autoridade. Você tem nas suas mãos a maior autoridade, é o poder do evangelho. Sabe por que o evangelho é esta grande autoridade? Porque o centro do evangelho é Cristo Jesus. Cristo, ele nos deixou a sua palavra como fundamento. Cristo nos deixou a sua palavra como respaldo, como direção. A palavra de Cristo é o que orienta-nos a pregar. A palavra de Cristo é o que orienta-nos sobre o que falar, que além dele nos estabelecer como pregadores, anunciantes do seu evangelho, Cristo ainda deixou a sua palavra, e a palavra de Deus é a única coisa que fornece todos os recursos que uma pessoa precisa. Escuta-me, a palavra de Deus, ela é água para quem tem sede. A palavra de Deus, ela é pão para quem tem fome. A palavra de Deus é alegria para o triste. A palavra de Deus é sorriso para aquele que chora. A palavra de Deus é refrigério para quem está aflito. A palavra de Deus, ela é cura para quem está doente. A palavra de Deus, ela é cura para o que está enfermo. Ela completa a nossa vida. Ela nos apresenta tudo que nós precisamos. Não precisa você se preocupar se você não tem dinheiro, se você não tem empresa, se você não tem carro. Se você tem a palavra, você tem tudo o que você precisa. A palavra de Deus é a maior riqueza que Deus deixou para a sua igreja na terra. Não existe outra coisa capaz de sobressair a curiosidade que tem a palavra. Não é à toa que é um livro mais vendido do mundo. Não tem outro para substituí-la. Não tem outro livro capaz de ser mais vendido do que a palavra. Sabe por quê? Porque nós temos sede da palavra. Quanto mais você lê, mais você quer. Quanto mais você medita, mais quer aprender. Porque a palavra, ela nos causa sede. A palavra de Deus, ela nos traz alegria. Ela nos apresenta paz. A palavra de Deus, ela nos fornece tudo que nós precisamos. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Ela nos apresenta tudo
tudo o que nós precisamos. Talvez você está enfermo. Escuta, você tem autoridade do céu para orar e essa enfermidade sair. Mas só que se ela não sair, não se preocupe. Não se preocupe, porque o dia que a trombeta tocar, essa enfermidade não terá opção, porque nós seremos transformados. Nós seremos transformados e estaremos sempre com o Senhor. Você tem autoridade. Você tem poder. Eu vou contar aqui um rápido testemunho de um amigo meu, para você ver como nós precisamos usar essa autoridade que Deus nos deu. Eu tenho um amigo que numa certa feita, ele estava com uma enfermidade no seu sangue, e ele estava muito triste. Trabalhávamos juntos aqui na cidade de Paraná, trabalhávamos juntos, e numa certa feita ele me procurou contando o seu problema. Havia feito um exame, descobrido no seu sangue uma enfermidade que não tinha cura, e ela só podia ser mantida com antibiótico. Eu naqueles dias eu estava cheio do poder de Deus. Eu havia vindo de uma campanha de jejum, estava animado, estava fervoroso, cheio de autoridade. Mas quando eu pensei que não, isso era numa sexta-feira, eu havia pegado na mão dele, olhado nos olhos dele e disse para ele: olha, na segunda-feira você vai fazer esse exame, e essa doença que está no seu sangue vai sumir. Só que você tem que fazer uma aliança aqui comigo, você tem que prometer que você vai para a igreja e vai servir Jesus. Ele falou: você tem certeza do que está dizendo? Eu disse: eu tenho certeza, porque quando nós pregamos essa palavra, nós não podemos ter dúvida do seu poder, nós não podemos ter dúvida da sua autoridade. Sabe por quê? Porque o texto que nós lemos aqui diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Precisa crer. Se você orar para o enfermo, você tem que crer que ele vai ser curado. Se você orar para um defunto, você tem que crer que ele ressuscita. Se você orar para um cego, você tem que crer que ele volta a ver. Se você orar para um doente, você tem que crer que ele vai receber a cura. E ele falou: você tem certeza do que está dizendo? Eu falei: tenho, eu tenho certeza. Ele falou: negócio fechado. Passou sábado, domingo, na segunda ele fez o exame. Encontrei com ele na terça, porque na segunda estava de folga. E quando eu encontrei com ele, ele falou: eu fiz o exame e a doença que estava no meu sangue desapareceu, não tem mais nada. Sabe por quê? Porque o evangelho ainda tem poder. O evangelho é refúgio. As pessoas podem até colocar a igreja, o evangelho, como segunda opção, mas todo mundo sabe que quando a medicina engana, quando os médicos falam que não tem mais jeito, sabe quem a pessoa recorre? A igreja. Sabe por quê? Porque nas mãos da igreja tem refúgio, nas mãos da igreja tem saída, nas mãos da igreja tem recompensa para aquele que crê. As pessoas podem até criticar, muitas pessoas até perseguem a igreja, muitas pessoas até caluniam, tentam fechar as portas da igreja, mas quando a coisa fica feia para o lado dela, sabe quem ela procura? É a igreja, porque a igreja é refúgio. O maior representante do céu na terra não é anjo, o maior representante do céu na terra é pessoas que está aí no seu bairro, que mora vizinho da sua casa, chamado de cristãos. São pessoas que representam o céu, são pessoas que são a imagem do poder, da semelhança de Deus, são pessoas que têm autoridade, são pessoas que o mundo espiritual, os demônios, quando elas passam, quando elas estão orando, os demônios estão batendo em retirada, porque são pessoas que muitas das vezes você olha, você desqualifica, mas quando você desqualifica, o céu olha e está dizendo: lá vai meu representante, lá vai minha representante. Pessoas que muitas vezes não sabem ler, mas o céu está olhando e está dizendo: ali vai um filho, ali vai um filho, ali vai a minha filha. São pessoas que muitas das vezes são rejeitados, batem a porta na nossa cara, mas o céu está de portas abertas para nos receber. Você é o maior representante do céu na terra. Não existe ninguém nessa terra mais importante do que você. Você é a pessoa mais importante da terra. Sabe por quê? Sabe por quê? Você é filho do maior rei de todos os tempos. Você não é mais servo só de Jesus. Você, além de ser filho, você serve ao seu Pai. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Você presta serviços ao seu Pai. Escuta-me, isso que eu estou falando aqui é tão interessante, mas tão interessante. Nós somos filhos de Deus. Deus
por meio de Cristo, e estabeleceu a sua missão. Qual é a missão? Anunciar o Evangelho, pregar a palavra, anunciar as boas novas. Escuta, e isso é tão magnífico, tão importante, que além de nós anunciar algo para o nosso Pai, que é Deus, Ele ainda nos prometeu recompensa. Por isso que vale a pena pregar a palavra, por isso que vale a pena viver a palavra, por isso que vale a pena, por mais que rejeitam a nossa oração, vale a pena. Pela misericórdia e pela graça de Deus, eu sou missionário interno na minha cidade, no meu campo de Urupá. Tem vezes que eu saio para orar nos comércios, e eu chego para oferecer uma oração, e muitas das vezes tem pessoas que dizem: eu não preciso, eu não quero que você ore aqui, eu não preciso que você ore aqui. Sabe por quê? Muitas das vezes fecham a porta, não querem receber, mas tem um Deus no céu que está olhando para as nossas ações, e Ele está preparando a nossa recompensa. Nós não trabalhamos de graça, tudo que nós temos nós devemos ao Senhor. A minha vida eu devo a Deus, o ar que eu respiro eu devo a Ele. Tudo foi Deus que fez, tudo é dele, até eu pertenço a Ele. E ainda Deus é tão misericordioso, tão grato, Deus é tão grato, que além da igreja receber vida por meio dele, receber saúde por meio dele, receber oxigênio por meio dele, Ele ainda prometeu recompensa para aquele que anunciar a sua palavra, para aquele que pregar e viver a sua palavra. Então a igreja, ela tem uma grande responsabilidade na terra. Não tenhas medo, não se preocupes, porque o Espírito Santo de Deus, o agenciador missionário, eu acredito que nesses tempos de pandemia, o Espírito Santo de Deus, Ele está levantando uma geração de pessoas dispostas a anunciar, a pregar esta palavra. O meu tempo já se foi. Quem sabe outra feita nós voltamos aqui e continuamos nesse mesmo sentido. Que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês, e que a bênção do céu continue sendo derramada sobre as vossas vidas. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Se houver alguém que queira aceitar Jesus como seu Salvador, você pode ligar aí nesses números que apareceu na tela, porque procure uma igreja mais perto da sua casa, mas não fique sem Cristo. Eu vim dizer nesta tarde que Jesus ainda está salvando. Esta pandemia não impede Jesus de salvar. Esta dificuldade que nós vivemos, todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas só que o amor de Deus, a graça superabundou sobre o pecado. Então não existe nada capaz de nos separar desse amor. Se você quiser aceitar Jesus, procure uma igreja mais próximo da sua casa, e chegando lá você entregue as suas vidas nas mãos de Jesus, porque você não se arrependerá. Nas mãos de Jesus a sua vida está bem guardada. Quero fazer uma oração e também agradecer a minha oportunidade aqui neste momento. Querido Deus e Pai que está no céu, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deste, de estar aqui sendo privilegiado em poder pregar aqui, falar aqui a tua palavra. Esta pandemia, que o anjo do Senhor continua marcando a tua igreja com teu sangue, para livrá-la, Senhor, para poupá-la desta raiva, desta ira, para poupá-la desta enfermidade, Senhor. Deus, a tua igreja, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.